Seja bem-vindo aqui no canal. É uma alegria ter você aqui. Mais um dia. Hoje, falando sobre o Ho'oponopono. Mas antes de falar, no outro vídeo eu disse como eu faço Ho'oponopono, como que eu tenha conquistado coisas, objetivos na minha vida com o Ho'oponopono. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma revelação aqui para você. Uma revelação que eu nunca fiz ela em público, nem para as pessoas que convivem, que me conhecem, entre aspas, né? A gente conhece os outros, mas não conhece tão bem, e muito menos a público. Mas, devido a um insight que eu tive nessa semana, assistindo alguns depoimentos de algumas pessoas, então eu tive esse insight e falei, então já é hora de falar algo mais sobre mim, fazer essa revelação sobre a minha vida. Então, existem muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não revela, né? E outras que a gente conta. Mas muitas vezes a vida da gente, ela serve para ajudar as pessoas. E nesse meu trabalho de coaching, de master coach, palestrante, que eu faço, né? E muitas vezes a gente sempre escuta as pessoas. E muitas vezes a gente não fala como foi que é a vida da gente, que a gente conseguiu chegar até aqui superando os desafios. Então é isso que eu vou contar para você hoje, que um pedacinho da minha experiência de vida, né? Como eu fiz para chegar até aqui, né? Qual foi os meus passos dados, qual foi a experiência que impactou a minha vida, de acordo com o que eu vi, o que eu ouvi essa semana. Eu vi e ouvi, né, de pessoas que eu não vou revelar, né, quem, pessoas que perderam realmente o sentido da vida, pessoas que por conta de uma depressão, que já pensam em pensamentos suicidas, por conta de uma humilhação, por conta de um relacionamento, e as pessoas desanimam, muitas vezes já pensam em desistir da vida, já perdem o sentido, não é, perante as dificuldades financeiras, um desemprego, algo que mexe com a vida das pessoas, perda também, perda até perda familiar, perda de um ente querido. Essas são situações que todos passam, todos nós passamos, mas que se a gente souber passar por essa situação, ela nos fortalece, se a gente conseguir aplicar os conhecimentos que a gente tem na vida, que a gente aprende com outras pessoas que fizeram ou ainda faz e consegue passar por situações muito mais impactantes do que muitas vezes a gente passa, desafios muito maiores do que nós passamos. Muitas vezes a gente se encontra naquele dilema de eu continuo, não continuo, eu vou desistir. Então fica aqui até o final do vídeo. Tem uns ruídos, né? Mas eu sempre gravo aqui os meus vídeos assim mesmo, né? No modo aqui live. Então não tem como você ficar evitando assim para editar. Mas vamos lá então, para que o vídeo não fique muito longo, né? Eu vou contar para você, eu vou contar como que o Ho'oponopono, olha aqui, né? Olha aqui o Japamala, meu. Como que o Ho'oponopono chegou na minha vida muito antes de eu conhecer essa técnica, muito antes de eu saber sobre o Ho'oponopono. Há mais de 10 anos atrás. Como ele chegou. Então eu sou, vou falar portadora, né? Eu tenho uma doença que ela não tem cura, né? É uma doença a nível genética, né? É uma doença que muitas pessoas têm, mas muitos não sabem que tem essa doença, né? Eu tenho uma doença chamada TBH, transtorno bipolar de humor. Então eu tomo remédio diariamente, mas é uma doença que ela está, né, na gente, que eu sou praticamente curada dessa doença já há muitos anos, né? Há 10 anos eu me curei dessa doença.
mas ela está comigo, né? A gente tem que conviver com a doença, saber que a gente é doente e que a gente pode se tratar, né? E que a gente, graças a Deus, a gente tem remédios pra gente equilibrar a doença, né? Então é isso, gente. Mas antes disso, eu quero contar um pedacinho como foi que eu adquiri, né? Que eu percebi essa doença. Foi uma crise que eu tive, né? Uma crise que eu sofri há mais de 10 anos, surto, o primeiro surto que eu tive, que foi diagnosticada a doença, né? Foi com o fim de um relacionamento que eu tive e que por meu estado emocional ficou muito abalado e eu não aceitava mais, entre aspas, né? Aceitava e não aceitava, mas enfim, que deu. Eu fui parar no hospital psiquiátrico. Eu sofri muito, eu não acreditava que eu estaria no local daquele, que eu, uma pessoa, sou jornalista, uma pessoa bem resolvida na vida, já tinha conquistado as minhas coisas, bens, tinha, né, bens materiais, todas essas coisas. Foram lutas, né, de estudo, de trabalho para conquistas, e eu já estava me formado, né, eu já era jornalista, e eu fiquei nessas condições de parar no hospital psiquiátrico. Gente, vou me emocionar aqui, mas não liga não. Em meio a mais de 70 mulheres, né, em condições assim, como eu digo, não posso nem dizer, porque é muito triste. Tá no hospital psiquiátrico, só quem ficou dentro do hospital é a mesma coisa. Eu não sei como é estar num presídio, mas trocando de ambientes é quase igual, né? Um presídio, mas diferente. Diferente. Você passa por situações muito fortes lá dentro. Mas eu consegui sair de lá com alta pedida. Aí passaram-se 3 anos e eu não me cuidei, eu não acreditava. Eu tive alta, né? Saí do hospital, claro, fiquei um mês internada. Aí eu saí do hospital, eu fiquei fazendo tratamento em casa, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Mas depois que eu melhorei, aí eu sentia que eu tinha sarado. Eu não acreditava nesse transtorno bipolar, que eu tinha essa doença. Eu falava que não. Não acreditei. Eu falava assim, eu sou uma pessoa normal, como sempre fui. Não tenho doença nenhuma. Parei de tomar os remédios, daí continuei com a minha vida normal. Mas, como foi uma outra situação que né, a gente reatou o relacionamento, e aí de novo eu sofri mais um impacto com o meu esposo na época, né? E não separamos mais devido a uma crise no nosso matrimônio. E, eu já estava muito sensível, né? Por conta que eu não tomava remédio, né? Não. Aí eu acabei voltando a sofrer de novo, a ter mais surtos, né? E fiquei muito mal. Aí eu fui internada de novo no hospital psiquiátrico. Mais uma vez eu me vi no hospital psiquiátrico, gente. Olha, sinceramente, eu achei assim, nossa, quando eu tava internada, eu pensei, será que é só isso pra mim? É isso que eu plantei? Foi por isso que eu estudei tanto, foi por isso que eu batalhei tanto na minha vida. Aí dá aqueles pensamentos assim, então, o porquê do Ho'oponopono? Então, eu tenho a minha religiosidade, né? Mas só que lá no hospital, a gente não podia, não tinha contato com nada, né? A gente não podia ter nada pessoal, assim, tipo, relacionado a objetos. Tipo, eu gostava muito de andar com o terço, né? Rosário, né? Na mão, e lá não podia ter nada disso, né? E eu queria fazer as orações, não tinha isso. Eu tinha os acompanhamentos com os médicos. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer oração do Ho'oponopono, gente, sem saber. Sem saber. Eu não rezei o terço, como eu imaginava o terço, com um terço, um rosário, ele tem 50, ele tem 10, 50 contas, né? Tipo 10, 5 dezenas, né? São 50 contas. Eu imaginava que eu tinha aquele rosário, mas eu pegava as pedrinhas da calçada de lá dentro do hospital psiquiátrico. Aí cada pedrinha daquela, eu juntei todas elas, né? Até dar 50.
cada uma daquelas eu ia liberando perdão para as pessoas que me magoaram, para as pessoas que me decepcionaram na vida, não só as pessoas, mas situações que eu vivi que era desagradável. E eu fui lembrando de todas, eu fui fazendo aquele exame de consciência, quer dizer, e fui lembrando de quem me ofendeu, de pessoas que eu tinha alguma mágoa. E eu fui falando, perdoo, te liberto, e falava e pedia perdão, e abençoava, e fazendo essa oração nas pedrinhas. Então, lá no hospital, tinha uma seguinte fase, assim, nascia uma roda de terapia, onde ficava psicólogos, terapeutas e o psiquiatra. O psiquiatra não estava nessa hora, mas mais era psicólogo mesmo. E eles decidiam assim, se a gente vê um comportamento de melhora, eles pegavam e falavam assim, que eles iam deixar a gente sair de lá do hospital, passar um fim de semana em casa com a família, depois retornar na outra semana. E aí eu fazendo essas orações, eu consegui ter um fim de semana. E cada vez que a gente tinha um prêmio, tipo assim, a gente ganhava um cartão. Tinha um, dois, e o terceiro cartão de comportamento, olha, igual um presídio. Não, igual um comportamento, melhor comportamento. Se a gente se comportasse bem, tipo assim, com a mente mesmo, se a mente estivesse boa, a gente podia, talvez até ganhar alta, com o terceiro comportamento bom. E eu ia passando de fase, aí eles iam me parabenizando, né? Ah, você conseguiu, ai, Madalena, você tá legal, você... Aí é a terapia, fazendo terapia, tratamento, remédio, essas coisas todas, lá dentro do hospital. Lembrando que o hospital era um hospital espírita, né? E daí tudo bem. Aí quando eu internei, era em novembro, em dezembro era Natal. E a gente estava todo mundo se preparando para o Natal, né? Eu pensei, será que eu vou passar Natal aqui dentro do hospital, dia 25 de dezembro? Longe da minha família, dentro de um hospital? Ainda psiquiátrico. Gente, daí olha, aquilo pra mim era assim o fim, sabe? Falei, meu Deus, né? Não posso ficar aqui dentro desse hospital. O que eu fiz? Aí quando foi um dia, eles analisaram, daí eles estavam todos reunidos e nós estávamos lá, todas as meninas que estavam na roda, né? Aí era o dia deles revelar quem ia sair. E eu fazendo pensamento para que fosse eu, que eu podia sair, que eu ganhasse alta antes do dia 25 de dezembro. Estava aproximando, era mais ou menos o dia 15 de dezembro. Eles iam. Daí chegaram todos os médicos, enfermeiros, aí a gente estava tudo na roda lá. Aí eles foi falando nome, fulano de tal vai sair, ciclana vai sair. Gente, e eu lá ansiosa, fez assim, cruzava os dedos, sentada. Aí eu cruzava os dedos e eles, fulano de tal, eu falei, ai. Ele falou, Madalena Siqueira, gente do céu. Nossa, quando falaram meu nome, vocês não sabem, mas eu tô chorando aqui, lágrimas escorrem. Gente, quando falaram meu nome, Madalena Siqueira vai sair dia 18 de dezembro. Gente, pertinho do Natal, que era dia 25. Nossa, gente, eu transbordei de alegria. Gente, eu saí do hospital bem alta no dia 18, pertinho do Natal. Passei Natal em casa com a minha família. E nunca mais voltei a ficar doente. Fui pra casa, eu tava ainda no meu relacionamento. Depois não deu certo, né? Nós ficamos juntos mais um ano. Mas infelizmente não deu certo. Ou felizmente, pro bom pra gente aprender. Resumindo, gente, já estão 13 minutos aqui de gravação. Mas já estou terminando.